Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, desta maneira te farei, ó Israel. E por que te farei isto? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Apenas esta parte do texto. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Meus irmãos, irmãs, desde ontem o Senhor nos tem levado a meditar sobre este livro, sobre o ministério do profeta Amós, o tempo que ele viveu e o quanto suas palavras e o seu tempo estão intimamente ligados aos nossos dias. Como o ministério de Amós precisa refletir o ministério profético desse tempo. Amós, como nós ouvimos, e quero passar rapidamente sobre isto, Amós, ele era um profeta do Reino do Sul. Creio que todos sabem que no reinado de Roboão, filho de Salomão, a nação de Israel se dividiu em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul, onde estava a linhagem de Davi, grande parte dos seus reis foram piedosos. Já o Reino do Norte, os seus reis foram ímpios. E é curioso porque Deus dá atenção a este reino tão depravado, tão ímpio, tão pervertido. Deus envia profetas, Deus insiste, Deus persiste. Por mais de 200 anos, imagine, por mais de 200 anos, Deus persistiu falando a estas 10 tribos que constituíam o Reino do Norte. E agora Deus envia esse profeta, Amós, já bem perto do final. Isto é, Amós, ele foi um profeta que contemplava a nuvem do juízo de Deus. Porque o profeta, ele não é um homem que primeiramente tem o conhecimento da palavra. Ele é um homem que primeiramente, ele tem discernimento na palavra. Ele lê a palavra e busca discernimento. Ele não lê a palavra e busca conhecimento. Se você olhar aqui no capítulo 1, versículo 1, está assim: palavras de Amós, que foi um dos pastores de Tecoa, as visões que tive acerca de Israel. Está vendo? As suas palavras foram baseadas em visões. Isto é, em revelações. Isto é significativo, meus amados. Porque o que nós necessitamos em nossa geração é que Deus levante homens que tenham visão. Homens que verdadeiramente tenham discernimento. Porque o conhecimento e o discernimento são dois pontos fundamentais da visão celestial. Não podemos ter um conhecimento sem a visão celestial. Todo conhecimento sem a visão celestial produz um intelecto inchado e não um coração quebrantado. A diferença de um homem que tem visão celestial é que a visão quebranta o seu coração. E o contrário de uma pessoa que julga ter visão, e que não é visão, é ilusão, o que ele tem é um intelecto inchado, soberba, arrogância. Então o que Deus busca, irmãos? Homens como Amós,
que tenham visão celestial. Homens que tenham discernimento e conhecimento espiritual. Nossas assembleias precisam estar aos pés do Senhor para que dentro da comunhão o Espírito possa promover isto, porque é obra dele, o ministério é de Cristo, a obra é do Espírito. Agora você vê que Deus levanta Amós no tempo que Jeroboão II, porque o primeiro rei do Reino do Norte foi Jeroboão, filho de Nebate, aquele que era um dos proeminentes capitães, generais, podemos colocar, do exército de Salomão. E que depois de um tempo no exílio, ele volta para poder promover essa rebelião. E o reino de Israel se divide em dois. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver toda uma dinastia de ímpios, homens depravados, idólatras, perdidos, pervertidos, sobre o trono de Israel. Qual é o interesse particular de Deus por essa nação ímpia? Podemos dizer, como Deus se interessa por um povo que há mais de 200 anos não o adora? Como pode Deus persistir sobre um povo que há 200 anos não honra o seu nome? Como é possível Deus ter particular interesse por um povo que despreza a sua palavra? As questões são históricas. As questões são didáticas. A mente de Deus, seu conhecimento, seu propósito, seu plano, ultrapassa qualquer imaginação. Deus vai muito além das nossas perspectivas. Deus vê muito além. Porém, a análise histórica nos ajuda a entender melhor o quadro. Porque aqui está, irmãos, a história entre Deus e o seu povo. Nós não podemos olhar a história desses 19 reis do Reino do Norte e ver toda a depravação, toda a idolatria, toda a rebelião, toda a blasfêmia, e julgarmos que Deus talvez tenha sido passivo, tolerante. Isso não tem nada a ver com o caráter de Deus. A questão está lá atrás, está na aliança que Deus fez com Abraão. Deus não desistiu do seu povo. Ele envia os seus profetas antes. Ele não fará o seu juízo sem primeiro trazer os seus profetas. Ele julga. Ele corrige. Porém, o seu objetivo é atrair o seu povo. Porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de graça. E se o homem decide ir para o inferno, é pelos seus próprios caminhos. Deus não arranja um caminho para o homem ir para o inferno. Olha a história de Jesus e Judas. Você consegue compreender o amor do Senhor Jesus por Judas? Perto de Judas entrar no inferno, próximo à queda fatal de Judas, o que Jesus fez? Alguém aqui pode imaginar? João 13 diz assim: e tendo amado os seus, os amou até o fim. Isso está em todo aquele cenário do cenáculo. Jesus faz um banquete. Era um costume daquela época. Quando o dono de uma casa queria honrar um amigo, demonstrar o seu amor, seu apreço por uma pessoa, ele convidava vários amigos. Ele fazia uma grande ceia e ele convidava aquele amigo. Aquela ceia era para ele. Todos os seus amigos vinham na expectativa. Lembre-se que naquela mesa havia uma disputa. Qual era a disputa? Quem era o maior? E quem era o maior naquela mesa dos convidados? João? Pedro? Para Jesus só tinha um que era o maior naquela mesa. Quem?
aquele que ele pegasse o bocado de pão molhado e colocasse na sua boca. Ele estava dizendo: para mim, esse é o maior. Para mim, esse é aquele que recebe a maior atenção. O meu carinho é esse. E foi o que nosso Senhor fez. Os discípulos estavam ali quietos. Até que em determinado momento Jesus levanta, pega o pão, molha no azeite e coloca na boca de Judas. E olha para os seus olhos e diz assim: o que tiveres de fazer, faz-o depressa. Essas foram as palavras mais duras que Judas ouviu em toda a sua vida. Que ele tinha feito para... O Senhor havia feito para ele todo aquele banquete. Judas havia preparado para ele uma condenação, uma traição. Veja, irmãos, o cenário daquela mesa. Aquela mesa onde o nosso Senhor partiu o pão com seus discípulos. Depois de comer, aí ele pega o cálice e o pão. Mas primeiro ele honrou Judas. Então eu quero que você veja isto. O amor do Senhor. Judas, durante 3 anos e 6 meses, viu o que os nossos olhos nunca viram. Judas, durante 3 anos e 6 meses, andou ao lado daquele que todos nós almejaríamos pelo menos 1 minuto passar aos seus pés, aqui nessa terra, como Judas passou. Judas teve 3 anos e 6 meses. As misericórdias do Senhor se renovavam para Judas toda manhã. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se manifestavam a Judas. Ele nunca quis. Ele via no Senhor o que os outros discípulos não viram. E assim foi o caminho de Judas. Até que ele mesmo tira a sua vida. Não sabia ele que o Senhor havia dado para ele toda a sua vida. O Senhor Jesus havia dado toda a vida dele para Judas, e Judas não quis. Ele amou Judas até o fim, e Judas não foi capaz de amar o Senhor um só dia. Então isso é sério, irmãos. O caminho de Judas nos ilustra o interesse de Deus por Israel. O Deus que não desiste. Isso tem a ver conosco, irmãos. Quantas vezes nós desistimos, nós caímos, nós falhamos, nós fracassamos, e as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós. Veja o caminho de Pedro. Quantas vezes Pedro caiu? Quantas vezes o Senhor repreendeu? Pedro desistiu, mas o Senhor não desistiu. Você pode imaginar Pedro mergulhado naquelas águas, quando ele tentou andar, e ele se perdeu na fé, e ele foi tomado pelas águas, quando ele estava mergulhado, e ele olha e vê aquela água embaçada, e o rosto do Senhor do outro lado, com as mãos estendidas. Às vezes nós encontramos assim, às vezes até mergulhado já, mas quando você olha, aquela mão está estendida. O Senhor provê meios para te arrancar da lama, para te tirar dos laços, onde você se encontra emaranhado. Então você consegue entender o interesse de Deus por Israel? Ele enviou um profeta chamado Amós. Sabe o que significa Amós? Carga, peso. Da onde vem a palavra encargo. Sabe o que espiritualmente nós podemos extrair de Amós? Amós era um encargo do Senhor sobre Israel. Amós foi contemporâneo de um outro profeta, Oséias. Se você consegue juntar as profecias de Oséias com as profecias de Amós, você tem um quadro. Se você conseguir juntar as profecias de Amós com as profecias, com a profecia do capítulo 6 de Isaías, que está dentro do contexto do livro de Amós, você tem um quadro, outra parte do quadro. Porque tudo isso, irmão, são particularidades de um quadro, de uma grande tela profética. Porque quando você olha para o livro de Amós, você tem a carga do Senhor aqui.
o peso do Senhor. Deus escolheu exatamente um homem que foi gerado, que foi formado para ser seu profeta. Deixe-me abrir um parêntese, irmãos. Porque a gente nunca sabe para quem fala, mas Deus sabe com quem fala. O que a gente vê aqui são rostos. E quase 300 olhos aqui sobre nós. Mas Deus vê cada coração. Então, você olha, o nome de Amós significa carga. Ele era o encargo do Senhor. Ele era a carga do Senhor, ele era o peso do Senhor sobre o seu povo. Ele nasceu e colocaram esse nome nele. Depois, lá na frente, Deus chama. Da mesma forma, Jeremias. Jeremias nasceu e lá na frente Deus o chama. E naquela crise do chamado, Deus diz assim: não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu quero, porque eu te constituí como profeta das nações. E antes que você fosse formado, eu já chamava pelo teu nome. Então a gente pensa que nós é que constituímos a nossa vida. O Senhor constituiu antes, para sermos aquilo que Ele quer. Então pode ser que você foi chamado para essa geração para ser a carga do Senhor sobre o seu povo. E muitas vezes nós não vemos isso, irmãos. Nós traçamos os nossos planos e queremos viver os nossos sonhos. A maior lição que o Filho de Deus nos dá é que ele, em toda a sua vida, ele buscou viver a vontade do Pai. Até mesmo naquela hora gloriosa da cruz, que ele poderia dizer: Pai, esta é a minha vontade, pode passar o cálice. Ele diz: Pai, não faça a minha vontade, faça a tua. Mas a vontade dele não era morrer? Claro que era. Mas então por que não disse: seja feita a minha vontade? Porque ele não queria nem a sua vontade. Ele anulou até mesmo a sua vontade, para que a vontade do Pai fosse glorificada na vida dele. Mas a vontade dele não era a vontade do Pai? Claro que era. Mas a sua submissão foi tão forte, tão contundente, tão absoluta, que nem mesmo a sua vontade, que era como a do Pai, ele queria colocar ênfase sobre ela. Isto é submissão absoluta. Mesmo que você sinta, se submeta de maneira absoluta à vontade de Deus. E talvez todo o seu problema de timidez pode ser interpretado como timidez, um problema psicológico, mas não é. É um problema de covardia. Não seja um profeta de cova. Seja um profeta como Elias. Deixe o Senhor te conduzir a céu aberto, correndo perigos, mas deixe Ele ser glorificado através da sua boca, do seu coração. Ele quer te dar revelações, visões, para que se traduza em palavras, como flechas, como uma espada, que possa compungir os corações das pessoas, porque a igreja do Senhor, ela necessita urgentemente de uma reviravolta, de um retorno para o caminho do propósito eterno de Deus. Porque o juízo virá. O juízo virá. As pessoas estão falando em crise, em crise, em crise. Não tem nada de crise, irmão. São as pedras da plataforma, daquilo que está por vir, que estão caindo nos seus devidos lugares. Não foi o PT, nem PMDB, nem outro partido que provocou isto, mas sim aquelas mãos soberanas que têm conduzido todas as coisas e usado todos os agentes, mesmo do mal, seja ele o que for, para que tudo um dia esteja no seu devido lugar, porque ele tem que trazer o seu juízo sobre essa terra. A questão é muito mais espiritual do que política, então não coloque o seu coração em expectativa na política, nem nos homens que estão lá. Coloque o seu coração no trono de Deus, porque Ele vai te mostrar o que vai acontecer. Temos visto dificuldades financeiras, temos visto desemprego, doenças, pestes, e nós ficamos buscando uma causa social, ficamos buscando uma explicação natural, ficamos tentando justificar, mas é assim mesmo, sempre foi assim, sempre teve assim. Olha o quadro, olha o cenário, olhe tudo, veja toda a conjectura.
Comece a ver cada ponto, cada detalhe. Não olhe para o monte, olhe além do monte. Isso aí requer visão. Porque nossos olhos só chegam até o monte. Então, irmão, não brinque com a sua vida. Minha irmã, não brinque com a sua vida. Você não tem o direito de brincar com a sua vida. O tempo está passando. Quando é que você vai arrepender? Quando você notar que o tempo acabou? Sabe qual foi o problema de Judas? É que o tempo tinha acabado. Não houve lugar para arrependimento a não ser para remorso. Remorso não é arrependimento. O Senhor está nos dando um tempo, irmãos. Ele tem nos dado sua palavra, Ele tem nos dado a revelação, Ele tem escancarado o seu coração de amor. E nós não podemos desprezar o amor do Senhor. Então você vê aqui, Amós foi levantado por Deus para exortar a nação de Israel. E você vê esse quadro de Amós. Aí você vê o quadro de Oséias, que é mais delicado, é mais contundente. No livro de Oséias, o coração de Deus está, como muitos podem até imaginar, em frangalhos. O coração dele está escancarado. É como se as lágrimas de Deus rolassem nesse livro. Como se ele não escondesse as dimensões do seu amor pelo seu povo. Ele chama o profeta. E muitos acham que foi uma analogia que Deus fez. Outros acreditam que foi realmente Oséias teve que encarnar a realidade para entender a profecia. Ele teve que realmente viver uma situação de infidelidade, de tomar uma prostituta, para poder encarnar a profecia. Talvez isso chegue mais perto da revelação. Porque Deus queria que aquele profeta sentisse o seu coração. E talvez esse seja o ponto delicado do ministério profético. É que o profeta ele precisa sentir o coração de Deus antes de sentir a palavra de Deus. Ele precisa se concentrar nisso. Porque a diferença do profeta, do evangelista, é que o evangelista, ele olha para as pessoas, ele sente o desespero delas, mesmo que elas não percebam. Mas ele sabe que elas estão em desespero, em profundo desespero, caminhando a passos largos para o inferno. A visão do evangelista é sempre na horizontal. A visão do profeta é sempre na vertical. Ele sente ao coração de Deus. Este foi Oséias. O quadro dramático. O coração de Deus está ali, derramado pelo seu povo. E ele toma um profeta. A que ponto chegou Deus para tentar atrair o seu povo, para tentar trazê-lo de volta? Este livro, ele é maravilhoso, o livro de Oséias. É o outro quadro, é o outro ponto desse quadro, que mostra o drama de Deus, o coração de Deus. E tudo isso está dentro desse contexto de Amós. O outro ponto aqui que eu quero citar é Isaías capítulo 6, porque Isaías também viveu nesse tempo. Isaías era primo de Uzias, Uzias que era o rei do Reino do Norte, onde Amós vivia. Ele também foi profeta, ele profetizou também para o Reino do Sul. Então, Uzias ele era rei do Reino do Sul, e Jeroboão era rei do Reino do Norte. E Isaías era primo de Uzias. E agora Uzias morreu. Se você estudar o livro de Isaías, do capítulo 1 a 6, a tônica da profecia é uma. Do capítulo 6 até o 66, a tônica é outra. É uma reviravolta que houve na vida de Isaías depois da morte de Uzias. Porém, no capítulo 6, o Espírito Santo nos dá o quadro real da situação espiritual, não de Isaías, mas do povo. Nos revela a condição espiritual do povo. Porque todos nós sabemos, em 2 Crônicas, capítulo 26, que Uzias morreu de lepra. Ele foi um dos mais proeminentes reis
de Israel. Porém, sabemos que nos últimos anos de sua vida, ele cometeu um grande fracasso, porque o seu coração se exaltou. E ele tentou ocupar um papel sacerdotal, que não era a função dele. Ele foi confrontado pelos os sacerdotes, não se submeteu e a lepra lhe saiu na testa. Ele não pôde voltar para o trono, ele teve que viver todos os seus últimos dias afastado, sozinho, isolado. Ele morreu de lepra, uma morte triste. Abalou Isaías. Então, Isaías começa o capítulo 6 e diz assim: no ano da morte do rei Uzias, olha aqui, irmãos, foi justamente aí que ele viu o Senhor. Ele vem escrevendo como profeta desde o capítulo 1, mas em nenhum momento ele diz, eu vi o Senhor. Quando ele vai ver o Senhor? Quando Uzias morre. Eu não sei dizer para você muito bem, mas eu tenho algumas suspeitas, que a influência de Uzias era muito grande na vida de Isaías, e que de alguma forma isso poderia interferir na contundência das suas profecias, o que Amós não teve. Amós não passou por isso. As profecias de Amós contra Judá eram profecias contundentes. Era a denúncia aberta contra o pecado. Então, meus irmãos, se você vê a tônica de Isaías depois desta visão, aí você vai ver que ele viu o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, ele viu a glória do Senhor, ele viu os anjos, serafins que cantaram a santidade do Senhor. Aí ele diz assim, ai de mim. Se você voltar para os primeiros capítulos, esses capítulos são cheios, recheados de muitos ais. Ele vai dizer, ai nação, ai de ti, sempre ele vai apontar o dedo para as nações, vai dizer, ai, para elas. Agora ele olhou para ele e diz, ai de mim. Aí ele vai dizer que ele era um homem de lábios impuros, porque um leproso ele tinha que se cobrir, seus lábios não poderiam ser vistos, a lepra ia comendo sua face, possivelmente aquela lepra de Uzias foi comendo a face dele, os seus lábios, a parte dos seus olhos, ele tinha que se cobrir. Talvez aquela visão que ele tinha de Uzias estava impregnada na sua mente. Ele começa a ver a sua própria lepra e diz, ai de mim. Era o grito que os leprosos davam, porque quando alguém viu um leproso, ele afastava, e o leproso em um brado de repugnância a si mesmo, ele gritava e jogava o pó sobre a sua cabeça, porque ninguém queria um leproso, ninguém se aproximava do leproso, ele deveria se manter distante das pessoas. Então ele gritava sozinho, morrendo, e ele jogava areia sobre a sua cabeça e gritava, ai, ai, e se cobria para que ninguém visse como estava sua face. Isaías começa a sentir isso e diz, ai de mim, meus lábios são impuros, os meus olhos viram rei. Aí a Bíblia diz que o Senhor toma uma tenaz e toca os seus lábios, e vem a voz do Senhor, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Este é o clamor da Trindade, a quem enviarei? Aí você vai ver a tônica das palavras proféticas de Isaías muda. Meu irmão, minha irmã, peça que o Senhor abra o céu sobre o seu coração e toque no seu coração com a tenaz do seu trono. Peça ao Senhor que faça uma reviravolta na tua vida, nesta manhã, neste lugar. Porque a Trindade está clamando sobre a terra. Deus está reivindicando sua igreja. O que Ele tem contemplado na sua igreja? Muita indiferença, muita frieza, apostasia, falta de reverência à sua palavra, muito entretenimento, muita timidez, covardia. Isso que Deus tem visto.
aviltamentos e não avivamentos. E aonde estão os Amós de Deus, os Isaías de Deus, os Oséias de Deus? Estão entre nós. Às vezes sufocados por Uzias. Qual é o Uzias que tem que morrer dentro de você para que os seus olhos se abram para ver quem está sentado no trono? Talvez Isaías, quando entrou no santuário para lamentar a morte de Uzias, a sua preocupação fosse: quem vai sentar no trono? Quem vai governar Judá? Quem prosseguirá no trono de Davi? Porque Uzias foi um rei proeminente, muito grande. Mas quando ele olhou, ele disse: os meus olhos viram o rei, o Senhor. Sabe o que ele viu? Que o trono do universo estava ocupado. E aquele que está sentado no trono governa. O trono não está vazio. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós podemos, de alguma maneira, sermos distraídos por circunstâncias que nos afligem, que nos apertam, que nos limitam. Possivelmente, muitas dessas situações têm afligido a nossa fé. Às vezes, nos encontramos como que quem não tem esperança, como quem não tem expectativa, como um barco à deriva. Eu quero que você veja, neste capítulo 6, esta outra parte do quadro que compõe a realidade contextual de Amós, isso que nós temos que ver. Há momentos assim na nossa vida. Peça ao Espírito Santo que abra os seus olhos para que você veja o Senhor, na medida que Ele quer te revelar ou se revelar a você, para que isso te restaure, para que isso renove a tua fé, para que isso te encaminhe no plano e no propósito de Deus. Não deixe que esse Uzias sufoque o seu chamado, o seu encargo, o que Deus tem para você. Então nós temos aqui o contexto de Amós. E depois de ler todo o quadro que compõe o capítulo 3, nós vimos aqui o versículo 6 que diz: a trombeta tocará na cidade, o povo não se alarmará. Capítulo 3, versículo 6 de Amós. E versículo 7, porque o Senhor Deus não fará nada sem revelar seus desígnios aos seus servos, os profetas. E daqui nós fomos para uma reflexão no livro de Apocalipse, no capítulo 3, na 7ª carta, que é a carta à igreja de Laodiceia. Vimos alguns pontos entre Laodiceia e Colossenses, porque lá em Colossenses, Laodiceia é mencionado 3 vezes, uma vez no capítulo 2 e 2 vezes no capítulo 4. Então nós vemos que o Senhor, Ele deu a Paulo uma carta à igreja de Laodiceia, e esta carta está perdida. Muitos dizem que possivelmente esta carta seja a carta à igreja de Éfeso. Lamentabilismo, engano. Isso não tem fundamento. Existem escritores que afirmam isso com uma certa contundência. Me desculpe, irmãos. Isso é simplesmente distração e forçação de interpretação. Não tem base lógica nem teológica. Nós precisamos assumir os fatos. O que quero dizer é que essa igreja de Laodiceia não está aqui por acaso. O Senhor, Ele viu as obras desta igreja. O Senhor viu o trabalho desta igreja. E o Senhor viu que esta igreja era uma igreja morna. Nosso irmão explicou ontem, com muita propriedade, clareza, o que o Senhor toma da realidade daquele povo para mostrar sua condição espiritual. A própria água que banhava aquela cidade era uma água morna, que provocava náusea. O Senhor está dizendo para aquela igreja que Ele sente náusea
por causa da sua condição espiritual. Uma igreja que diz: não preciso de nada, rico sou. O Senhor diz: tu és miserável, tu és desgraçada. Desculpe, meu irmão, mas é isso que está no texto. Tu és pobre, nu, é assim que estás diante de mim. O Senhor diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para cobrires a tua nudez, a tua vergonha. E quando você vê tudo isso, irmãos, onde nós vamos ler? Colossenses. Porque quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim para os irmãos: que esta carta seja lida pelos laodicenses. Os irmãos em Laodiceia leram. Veja, irmãos, que aqui em Colossenses, Paulo fala das riquezas de Cristo. Paulo fala dos tesouros de Deus em Cristo. Paulo fala que esta igreja precisava se revestir de Cristo. Tudo que aquela igreja precisava, a igreja de Laodiceia, estava aqui na carta aos Colossenses. Eles diziam: não precisamos de nada. Lá em Colossenses diz assim: buscai as coisas do alto, onde Cristo se encontra assentado. O Senhor, ele fala assim para esta igreja: eis que estou à porta e bato. O Senhor batia nessa porta. O Senhor bateu anos nessa porta. O Senhor bateu 3 anos e 6 meses na porta de Judas. Escute isso. O Senhor bateu 3 anos e 6 meses na porta de Judas. O Senhor bateu por mais de 200 anos. Escute, irmãos. O Senhor bateu por mais de 200 anos na porta de Israel. E eles não abriram. Quanto tempo o Senhor tem batido na porta do teu coração? Há quanto tempo o Senhor está batendo na porta do teu coração e você não abre? Vem às reuniões para ficar rodando chave na maçaneta. O Senhor não quer que você fique rodando chave. Ele quer que você escancare a porta para Ele entrar. Ele não quer sentar na mesa sozinho. Ele quer um jantar à luz de velas com você. Eu não sei quanto vocês conhecem. Falo isso debaixo das mãos do Senhor, mas eu estive nessa região de Colossos, de Laodiceia. Sabe o que você encontra ali? Ruínas. Sabe por quê? Eles não abriram a porta. E você diz que Deus não é misericordioso, que Ele não ama? 200 anos, irmãos. 200 anos. E sabe o que você lê lá no Evangelho de João? Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Sabe o que você vê? João capítulo 21. O Senhor desce do Hermon para Jerusalém. 7 vezes o Espírito Santo vai dizer a partir de Lucas capítulo 9, versículo 51, que o Senhor Jesus estava indo para Jerusalém. Você vai ler 7 vezes, Jesus indo para Jerusalém, indo para Jerusalém, indo para Jerusalém, indo para Jerusalém. E ao chegar à cidade, vendo-a, chorou sobre ela. Aí ele entra, quando ele entra, ele encontra o mesmo cenário de 3 anos e 6 meses atrás. Ele encontrou as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Não mudaram, não viram nada. Não viram nada. Primeiro ele veio e derrubou tudo, jogou tudo pelo chão. Disse: isso não é minha casa, não é assim na minha casa. Não é assim.
Não façais da minha casa covil de ladrão ou de ladrões. E derrubou tudo, expulsou aquelas pessoas. Derrubarei esta casa, em 3 dias a reedificarei. Ele estava falando do seu corpo, porque aquela casa tinha que apontar para ele, irmãos. Aquele tabernáculo apontava para ele, o templo apontava para ele. E quando ele chegou naquela casa, nada apontava para ele. Ele não entrou. Ele não entrou, porque ela não apontava para ele. Eles não esperaram ele, não esperavam ele. E agora, sabe o que ele faz? Ele opera milagres ali naquela porta. E sabe o que aconteceu? Os sacerdotes não deixaram entrar. Aí ele diz assim, a minha casa. Há 3 anos e 6 meses ele disse, casa de meu pai. Agora ele fala assim, a minha casa será chamada casa de oração. Oração no coração do Senhor não era meio de conquistas. Oração na vida do Senhor era instrumento de comunhão. Então quando ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, ele sabia o que era oração, irmãos. Ninguém mais do que ele sabia o que era oração. As orações do nosso Senhor era comunhão viva e profunda com o Pai. E depois você vai ver que ele faz a última referência a esta casa. Você lembra qual é a referência que ele faz? Vossa casa ficará deserta. Ele faz 3 referências sobre esta casa. Primeiro, casa de meu pai. Segundo, minha casa. E terceiro, vossa casa. E para onde que ele foi? Foi para Betânia. Ele não foi recebido em Jerusalém. Eles não abriram a porta. Ele veio para o que eram os seus. Ele bateu na porta. E ela não abriu. Quão duro é o coração do homem, irmãos. Não fica rodando a chave, não. Que o Espírito Santo possa te dar um desespero. Para você, se você jogou a chave fora, que você arrombe essa porta. Diga, Senhor, entra logo, senta nesta mesa. Então, irmãos, você vê aqui Laodiceia, o Senhor dizendo, eu estou à porta e bato. Não havia nenhuma ansiedade daquele povo por ele. Alguns pontos para vocês. Vem comigo aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. Agora, por favor, essa parte do texto. E aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado, aos que, na sua Bíblia está assim, o esperam, não é? Não é? O esperam. Mas a versão original, o texto original, a palavra o esperam e a tradução dessa palavra, é como está aqui na Bíblia Reina Valera. O espera ansiosamente. Eu queria que vocês colocassem isso, irmãos. Porque o espera aí não traduz nada. Não traduz a mente do Espírito. O espera ansiosamente. Irmãos, eu preciso repetir isso mais uma vez. Porque é isso que está aqui. O espera ansiosamente. Será que existe nesta noiva uma tremenda ansiedade para a vinda deste noivo? É claro, irmãos, o que eu esperava era esse silêncio mesmo. Que é isso mesmo. A noiva não espera ele, irmãos. Ela não espera. Ela não está esperando ele. Ao contrário, ela está se demorando demais em se aprontar. Tem coisa demais para ela fazer nesse mundo. O tempo já passou. Alguns dizem que os 2000 anos já foram. O relógio já passou da meia-noite. Mas ela não se aprontou. E assim como ele não quer arrombar a casa, ele também não quer chegar. E ela não está lá. Ela não está lá.
Talvez aqui a gente entenda um pouco porque a nossa maneira aqui no Ocidente de casar é tão diferente. Porque aqui no Ocidente é o noivo que espera a noiva. O noivo fica lá, mas o casamento do nosso Senhor, o casamento no coração de Deus, é a noiva que tem que estar pronta. Sabe quanto tempo faz que ele se aprontou? 2000 anos. 2000 anos que ele está pronto. E 2000 anos que ela não se aprontou. O que Deus tem que fazer mais? Virar os polos da terra? Deixar o sol descer uns 2 metros? Fazer o quê? O que nós esperamos? Ou qual é a nossa expectativa do que Deus possa fazer? Ele está nos avisando antes, irmãos. Deus vai julgar essa terra. Não adianta você orar para as coisas mudar. Não adianta ficar orando para a economia. Você está orando na direção errada. Encontre a direção da oração e vá aos pés do Senhor. O nosso alto compromisso nesse tempo não é com a mudança econômica, é com a volta do nosso noivo. Mas por que nós não oramos pela volta do noivo? Porque não existe ansiedade no nosso coração pela vinda dele. Para os que esperam ansiosamente. Virá outra vez. Para quem que ele vai vir? Aqui está um detalhe impressionante, importante. Para quem? Quais são as pessoas? Quem são as pessoas? Aqui está a resposta. Aqueles que esperam ansiosamente. Como é fácil ver isso? É só olhar a sua conduta, o que move o seu coração, o que move o seu trabalho, o que move sua vida, o que move o seu casamento, o que move o seu caráter. É aqui que você vê a ansiedade pelo Senhor. Se você está fechando as malas para partir, ou se você está com as pernas para o ar, como se estivesse num parque de diversão. Deixe-me colocar um outro texto que podemos agregar a este, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus incendiados, ou incendiando-se, serão desfeitos, os elementos sendo queimados se derreterão. Mas esperamos, segundo sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habite justiça. Voltemos ao versículo 12. A palavra aguardando, anelar ardentemente e apressar. Apressar. E aqui você vai encontrar uma tradução, desejar ansiosamente. Mas a combinação da tradução, quando você faz a transliteração do texto grego para o latim, do latim para o português, fica melhor assim. Aguardando ansiosamente e apressando, está vendo? A vinda do dia de Deus. Duas palavras fortes. Elas vão amplificar aquilo que nós acabamos de ler no versículo 28 de Hebreus capítulo 9. Irmãos, esse não deveria ser o nosso coração. Fale honestamente para você. Não precisa responder de público para ninguém, mas para você mesmo, para você mesma. Esses 2 versículos aqui não deveriam ser as artérias que regem o sangue do nosso coração? Nosso coração não deveria ser expressado de maneira exterior por esses 2 textos? Deixe-me mostrar só mais uma passagem aqui, ou algumas passagens, que ilustram esses 2 textos, para que a palavra do Senhor fique bem clara no seu coração. Mateus capítulo 25. Eu creio que aqui nós vamos encontrar uma ilustração bíblica que jorra luz sobre esses 2 textos, que revela qual é o nosso verdadeiro coração. Mateus capítulo 25,
diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Aqui fala da totalidade da igreja. Tomando suas lâmpadas, saíram para receber o noivo. 5 delas, aqui tem uma distinção, 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. Uma tradução melhor dessa palavra insensatas significa aqueles que vivem como se Deus nunca existisse. As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, e aqui você tem que prestar atenção, porque aqui está a chave para interpretar esta profecia, esta parábola, juntamente com suas lâmpadas. Por favor, vamos pegar só até aqui, irmãos. Veja a distinção dessas virgens: 5 nécias, 5 prudentes. Veja que as nécias, tomando suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Elas não levaram azeite. Elas tinham a lâmpada. Escreve o que eu vou te falar. Provérbios capítulo 20, o versículo 27. Diz que o Espírito é a lâmpada do Senhor. O homem, ele é um ser tripartido: corpo, alma e espírito. O espírito é o elemento mais profundo do nosso ser. Então, quando você lê a palavra lâmpada aqui, espiritualmente falando, o que ela significa? O nosso espírito. Está vendo aqui? O nosso espírito. Então vamos tentar entender o 4. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. O que podemos chamar aqui de vasilhas? A figura do nosso corpo. Então nós temos aqui tato, paladar, audição, visão e olfato, que representam o nosso corpo. Tudo o que sentimos, tocamos, experimentamos, precisa estar cheio deste azeite. Vasilhas. Vasilhas. O nosso corpo aqui, ele é figurado por estas, ou por esta vasilha, ou estas vasilhas, como está aqui no plural. Nós, aqui, nosso corpo, tem aqui a representação dessas vasilhas. Então, como nós vamos interpretar essa parábola? Aquelas virgens nécias, versículo 3, não levaram consigo azeite. O que é o azeite na Bíblia? Uma figura do Espírito Santo. Aonde estava a insensatez dessas virgens? Aonde estava? Elas não levaram, não se importaram. Não se importaram. O noivo estava vindo, mas elas não se importaram. Elas iam passar pelo grande momento do sono. Todas elas dormiram. Isto é, todas entraram no mesmo estado. Só que havia um detalhe: as virgens prudentes tinham vasilhas. Veja que não é citado que as nécias tinham vasilhas. Por que elas não tinham vasilhas? Porque elas não tinham azeite. Elas tinham espírito. É sério isso, irmãos? Como a igreja, nesses últimos tempos, tem menosprezado a obra, o encabeçamento do Espírito Santo. Existem vários mandamentos na Bíblia. Você deve pensar só em 10 no Velho Testamento. Existem muito mais do que isso. Vamos olhar os mandamentos do Novo Testamento. Vou falar de 2, que eles são bem parecidos. Gálatas 5,16. Andai no Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne.
Outro mandamento. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Estão vendo? São mandamentos, irmãos. São imperativos. Chamamos isso de imperativos. Melhor traduzido, mandamentos. Mandamentos. Se você pegar os mandamentos do Velho Testamento e você olhar esses mandamentos no Novo, você vai perceber, porque muitas pessoas dizem, não, mas Deus não colocou sobre nós os 10 mandamentos, Ele colocou esses. E aqueles 10 mandamentos estão dentro desses. Aí você vai entender o lugar do sábado como o descanso de Deus, como o prazer de Deus, uma vida cheia do Espírito. Você vai entender todos eles nestes mandamentos. E muitos outros que existem. Amados irmãos, é um imperativo que nós tenhamos uma vida, que o nosso corpo esteja cheio do Espírito Santo. Aí, você vai vendo aqui, versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Se você olhar na versão corrigida, está assim, além das lâmpadas, levavam azeite em suas vasilhas. E tardando o esposo, que é esse tempo que se passou desde a sua ascensão, todas ficaram sonolentas e dormiram. Esse tempo de sonolência, de apostasia que nós estamos passando, sejam virgens nécias, sejam as virgens prudentes, todos estamos passando por esse tempo de apostasia. Você pode não estar na apostasia, você não pode não ser um apostata, mas você está vivendo um tempo de apostasia. Você pode não estar nas trevas, mas esse é um tempo de trevas. Ninguém vai negar isto. Mas agora observe. E à meia-noite ouviu-se um grito. Quero que você olhe essa palavra grito. Vamos amplificar ela aqui com Apocalipse 14:18. Só para a gente traduzi-la melhor. É uma palavra pequena, talvez sem sentido. Mas vamos olhar aqui essa palavra. Apocalipse 14:18. E saiu do altar de ouro, Apocalipse capítulo 14, o versículo 18. Saiu do altar de ouro, saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e chamou em grande voz, aqui está, irmãos, em grande voz, ao que tinha foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vidima os cachos da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. Essa aqui é uma profecia acerca do arrebatamento da igreja. Então você está vendo essa frase, grande voz, é o mesmo texto grego para grito. E interessante que está no mesmo contexto da vinda do noivo, aqui de Mateus capítulo 25. Então nós podemos voltar aqui para Mateus 25, só para a gente concluir a leitura. Aí diz assim: e à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo sair ao seu encontro. Quero que você note essa frase, sair ao seu encontro. Esperar ansiosamente, aguardando e apressando a volta do Senhor, a vinda do dia de Deus, sair ao seu encontro. Irmão, será que essa palavra pesa hoje? Será que nós somos aqui uma igreja que reunimos nesta manhã porque nós estamos apressando a volta do Senhor? Será que no seu trabalho, no seu casamento, na sua vida particular, na sua vida em todas as esferas, você está apressando a volta do Senhor? Será que você pode ser considerado parte dessa noiva que está indo ao encontro do noivo? Ou você está indo na direção contrária? Ele está vindo. Com absoluta certeza existe uma parte deste corpo, desta noiva, que está indo ao encontro dele. De que lado você está? Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram. Olhe bem essa palavra, prepararam. Está vendo aqui? Suas lâmpadas. Essa profecia não é fácil, porque ela nos é dada em fragmentos. Então ela tem que ser interpretada, não é no todo, ela tem que ser interpretada nos fragmentos. Um dos pontos importantes que temos que considerar na interpretação
desta profecia, porque nós falamos parábola, mas não é uma parábola, é uma profecia. E por que você tem que saber que é uma profecia? Olhe que ela está no contexto do capítulo 24. O capítulo 24 de Mateus é profecia. E olhe que começa assim o capítulo 25. Então, todavia, ou todavia, essa palavra significa que está ligando a sentença anterior e dando prosseguimento. É como que fortalecendo, unindo. Não foi Mateus que dividiu este capítulo. Nosso Senhor, ele prosseguiu uma palavra só. Quando você vê a parábola aqui, chamada parábola do servo, de Mateus 24, 44, você vai ver que ela encontra luz na parábola das 10 virgens. E o Senhor vai inserir também a parábola dos talentos. O que eu quero te dizer é que essas parábolas, elas são parábolas proféticas, elas estão intimamente ligadas. A parábola do servo, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos constituem um quadro só. E é dentro desse quadro que você tem que buscar a mente do Senhor. Porém, é um detalhe, cada uma delas tem suas particularidades de interpretação. Qual é a particularidade, ou quais são as particularidades da interpretação desta parábola das 10 virgens? Vou citar uma só, é que você precisa interpretá-la em fragmentos. Como estamos fazendo aqui. Cada versículo busca a sua interpretação. Agora paramos aqui no versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Olha a palavra prepararam. Colocar em ordem. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui agora? Coloca em ordem. Ajusta a sua vida. E como eu posso ajustar a minha vida? Coloca azeite. Sabe quando é que a nossa vida perde todo o ajuste, toda a ordem, toda a beleza? Interessante que essa palavra é muito rica. Fala de estar pronto. Tem um outro significado para essa palavra, prepararam. Embelezar com honra. Mas também tem esse significado, esteja pronto. Como que nós podemos interpretar? Deixe-me colocar aqui um outro detalhe para você interpretar essa profecia. É como se você encontrasse o ponto essencial dela. E cada coisa que você vai interpretar tem que voltar para aquele ponto. Cada coisa que você interpretar tem que ligar. Você tem aqui um ponto. Vamos colocar aqui o azeite. O azeite, a figura do Espírito Santo. A figura maior dessa interpretação aqui. O elemento mais importante aqui não é a noiva, não é a lâmpada. Qual é o elemento mais importante aqui dessa profecia? O azeite. É o azeite. Você pode dizer assim, é o esposo. Nós estamos interpretando a profecia, nós vamos chegar no esposo depois. O esposo é o ponto final. Se você querer interpretar ela a partir do ponto final, você vai se perder. Procure o ponto essencial aqui. Não é que o noivo não seja essencial, é que o noivo é a conclusão, é o objetivo final. São coisas simples que só o Espírito pode nos ajudar. O ponto essencial, o azeite, porque é a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo e o noivo. Compreende, irmãos? Então você tem aqui. Então onde você tem que pegar a palavra, traduzir essa palavra? Volte agora. O que significa ela? Esteja pronto. Como eu posso estar pronto? O Espírito Santo. Por que você não está pronto? Porque de alguma forma você tem deixado o Espírito Santo sair da sua vida. Você não tem cuidado do seu corpo. Você não tem cuidado da sua vida. Talvez o cuidado que você tem dado a ele é um cuidado estético. Talvez o cuidado que você tem dado a ele é um cuidado secularizado, mundano. Você tem preocupado muito com a superfície e tem esquecido o conteúdo. A vasilha não serve para nada aqui se ela não estiver cheia de azeite. Quer uma ilustração? Tem uma ilustração muito bonita aqui, naquela experiência daquela mulher dos profetas, lá em 2 Reis capítulo 4, quando diz que Eliseu chegou na casa dela, era uma viúva de um dos profetas, ela disse, olha,
Meu marido morreu e os credores estão vindo para levar os nossos filhos. Que desespero estava aquela mulher. Ele perguntou: o que tua serva tem? É só uma vasilha de azeite. Aí o profeta diz assim: então vá, manda os teus filhos buscar todas as vasilhas. Aí trouxeram todas as vasilhas, disse assim: fecha a porta. Palavra bonita, irmãos. Mateus 6,6. Fecha a porta. Entra no teu quarto secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. Irmãos, nós não temos fechado a porta, nós estamos com a porta escancarada e muita coisa tem entrado no nosso corpo, através da nossa mente. São amizades que não honram o Senhor, são amigos, amigas, ímpios, ímpias, que têm ocupado lugar de intimidade na nossa vida, no nosso coração. São coisas dessa vida que têm entulhado nosso sentimento, nossas emoções, têm nos escravizado, têm nos destruído. Nós nos encontramos cansados, afadigados, deprimidos, ansiosos. Temos perdido o Senhor de vista por causa de muitas coisas que têm entulhado no nosso corpo, no nosso coração. E sabe o que Eliseu diz para aquela mulher? Vasilhas vazias. Sabe o que o Senhor quer dizer para você nesta manhã? Você precisa arrepender, esvaziar. Tira todo o entulho para que o Espírito Santo entre, te encha, te restaure. Faça uma reviravolta na tua vida. Senão você vai perder a hora do noivo. Você não está preparado, você não está preparada. Por isso você perdeu a ansiedade pela volta do Senhor. Porque sua vida, como vasilha, está entulhada de coisas que não honram o Senhor. E por isso, você não quer o Senhor. Por isso você não pensa na volta dele, você não dorme pensando nele, nem acorda pensando nele. Tudo que você faz, você não coloca ele em vista. Sabe por quê? Seu corpo, como uma vasilha, está cheio de entulhos. Essas virgens sensatas, nem vasilha tinham. Nem vasilhas tinham. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite. Vosso azeite. Pega essa frase, vosso azeite. Não existe vosso espírito, vossa experiência, vossa oração. Irmãos, este é o evangelho invertido. É o evangelho que nós vivemos à sombra dos outros. É o evangelho que nós vivemos à custa de outros, experiências de outros. Eu te pergunto, responda isso para você mesmo, diante de Deus, debaixo da sua palavra. Qual é a experiência que você tem com Deus? Qual é a experiência que você tem com o Espírito de Deus? Não é o vosso azeite, é o meu azeite. É a minha experiência. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos. Não é eu estar perto de irmãos que estão cheios. Não é eu estar com irmãos que têm luz. É eu ter luz. Não é gostar dos irmãos que têm revelação da palavra. É você ter revelação da palavra. Compreende? As insensatas disseram: dá-nos o vosso. Eu não posso. Ninguém pode compartilhar a sua experiência comigo. Porque as pessoas podem contar a sua experiência. Mas as experiências de cada pessoa tem como objetivo levá-las a Cristo e não levar outros a Cristo. Porque nós não vivemos da nossa experiência. As nossas experiências são as experiências com Cristo. O objetivo das nossas experiências é nos levar a Cristo. Não há experiência maior do que a experiência de Cristo. As nossas experiências têm que ser a experiência de Cristo e a experiência de viver Cristo. Mas as nécias não tinham vasilhas. Então o que elas queriam? Viver de substitutos. Ou então, viver na experiência dos outros. Viver a realidade dos outros. Eliseu disse para aquela mulher: trazei as vasilhas. E ele pegou aquela vasilha de azeite e foi derramando
sobre cada uma daquelas vasilhas vazias. Chegou o momento que a mulher disse assim: acabaram-se as vasilhas. Aí a Bíblia diz assim: encerrou o azeite. Sabe o que o Senhor está dizendo? Enquanto houver espaço, quanto mais você se desentulhar, mais vazio você tiver, mais espaço você der, mais o Espírito vai te encher. Aqui está, irmãos. Tem algum segredo? Tem. O segredo de render, de quebrantar, é a dureza do nosso coração. Então você vê, ele bate na porta, ele bate, mas você não abre. Ele está aqui, ele está vindo ao nosso encontro, mas nós não estamos indo ao seu encontro. Só que a palavra diz: o que vem virá. Ele vai vir, irmãos. Ele pode estar tardando por causa dessa noiva. Porém, irmãos, o Espírito Santo está fazendo algo. Aqui nós teríamos que olhar uma outra experiência. Quando Eliezer foi ao encontro de Rebeca, o Espírito foi derramado para glorificar Cristo, para revelar Cristo. E com absoluta certeza, com absoluta segurança, o Espírito Santo tem encontrado espaço, tem encontrado esta noiva, esta Rebeca. E pode ser que eu e você estejamos distraídos na nossa religião. Podemos estar distraídos na nossa forma de crer. Eu não tenho que ter minha forma de crer, porque o nosso crer tem que ser um dom de Deus, como a salvação também é. Então vamos nos libertar da nossa forma de crer, da nossa forma de ver. Vamos render completamente e dizer: Deus, dá-nos o colírio. Derrama teu azeite sobre os meus olhos. E aí, irmãos, você vê que ele chega para Rebeca. E quando ele fala de Isaac para Rebeca, como o Espírito Santo está falando de Cristo para nós. Irmãos, sinceramente, você pode dimensionar o que o Espírito Santo está falando de Cristo. É por isso que a gente canta sobre Ele e a gente não consegue segurar as lágrimas. Como os irmãos estavam aqui nos levando à adoração, como é impossível você cantar essas canções para Ele, como se estivéssemos cantando para essas caixas. A noiva não canta assim, irmãos. Quando alguém cita ela, a Ele, essa pessoa está movida pelo Espírito, é o Espírito que está te incitando a Cristo, está te levando a Cristo, está revelando as faces de Cristo, as glórias dessa face de Cristo. Seja como rei, seja como leão, seja como filho do homem, seja como águia, os traços da sua face, e você é atraído, você canta, você quer chorar na presença dEle, porque você está indo ao encontro dEle. Aí o Espírito Santo foi até Rebeca, viu aquela serva, como Maria: eis aqui a serva do Senhor. Nós temos que ter esse coração de serva, esse coração que, quando temos a oportunidade de render aos pés do Senhor, de pegar o nosso cântaro e derramar o nosso perfume sobre ele, enxugar com os nossos cabelos, prostrar nossa face aos seus pés. Como Maria amava os pés do Senhor, nós também devemos amar os seus pés. Enxugar com a nossa adoração, como os nossos cabelos, pegar toda a honra que nós julgamos ter e colocar ela em glória aos seus pés. Este é o coração da serva do Senhor, sua noiva que o espera. Essas virgens prudentes aqui, mesmo sendo tão fraca como Filadélfia, mesmo tendo tão pouca força, mas ela luta, batalha para honrar este nome. E aí Eliezer vai até a família de Rebeca, expõe todos os fatos, e aí vem a grande questão. Bom, nós temos que ouvi-la. E eles fazem a grande pergunta crucial: e tu irás com este homem? Ela nem conhecia ele, ela nem sabia, nunca tinha visto Isaac. O que ela viu de Isaac foi do que ele falou. Eu também nunca vi a Cristo, e sei que você também nunca viu. Tudo o que vemos dele está nas palavras que o Espírito fala no nosso coração.
Como os irmãos cantaram ontem. Está aqui em Cantares. Ele é alto, rosado, sublime. Como o irmão Thomas nos lembrou, ele tem 2 cravos nas suas mãos, cada uma delas. Ele tem as mãos furadas, nós sabemos que temos. Ele tem um lado furado, uma cicatriz da espada que o transpassou. Essas marcas, ele ainda as tem. Mas ele deve ser lindo. Ele deve ser lindo. Então, como que ela vai com aquele homem? Ah, irmãos, as palavras daquele homem, do Eliezer, encantou o coração de Rebeca. Atraiu de tal forma que ela estava disposta a deixar tudo por aquele homem. Porque agora ela encontrou a pérola de grande valor. Então a pergunta crucial é: irás tu com este homem? Ela disse: eu irei. Irmão, será que hoje, nesta manhã, você pode dizer isto? Eu vou. Nada nesse mundo vai me segurar. Então abra a porta e deixe ele entrar. Porque ele está batendo na porta. Ouve o grito: eis o noivo. Eis o noivo. Sair ao seu encontro. Então vamos sair, irmãos. Vamos deixar todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos deixar tudo o que nos embaraça. Vamos abandonar tudo isso. Vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos olhar firmemente para Jesus, o nosso noivo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que desceu dos céus a nós, aquele que morreu por nós. Paulo diz que ele morreu por ela. Ele se entregou por ela. Ele criou, veja isso, irmãos. Veja isso. Paulo em Efésios capítulo 5. Ele não queria falar de casamento, nem dar conselho de casamento. Quem pensa isso está pensando tolice. Você está minimizando, diluindo a palavra. Podemos até usar Efésios 5 para poder falar para casais, mas nunca interpretar isso à luz de um casamento. Do nosso casamento. Do nosso relacionamento conjugal. Não é isso. Paulo não queria falar disso. Ele usou a analogia do casamento para falar do amor de Cristo pela noiva. Então ele diz assim: maridos, amai vossas mulheres. Agora ele quer mostrar o amor de Cristo por nós. Diz como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, eu posso até estar delirando, como Paulo também estava em Efésios, se eu pensar assim. Ele se entregou por nós. Maridos, amai vossas mulheres. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amou a igreja. Pega só essa frase. Amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer que ele se entregou por ela. Não foi porque ela tinha pecados. Ele foi muito além da questão dos pecados. Ele se entregou por ela só por amor. Ele entregou por esta noiva. Ele não morreu, foi por pecadores. Paulo vai dizer aqui que ele morreu por uma noiva. Ele morreu por uma mulher que ele já a amava. Deixa eu dizer isso, irmãos. Ele morreu por uma mulher que ele já a amava. Ele morreu porque amava. Ele não morreu porque ela tinha um problema eterno. Ele morreu porque o seu amor por ela era um amor eterno. Ele diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então você consegue ver? Ele morreu por amor. Ele nos amou pela sua própria compulsão de amar. Ele não morreu porque ele teve tanta condolência de nós, vendo nós, pecadores, indo para o inferno. Ele pensou: coitadinhos, tenho que morrer por eles. A questão do seu amor foi muito mais alta. Só que Paulo vai tocar um ponto particular deste amor.
ele vai dizer que ele morreu por nós para apresentar a si mesmo uma esposa, uma noiva gloriosa. Ele morreu por nós para que nós não tivéssemos nenhuma mácula diante dele, nenhuma ruga, nenhuma imperfeição. Embora nós éramos imperfeitos em toda a essência do nosso ser. Então, meus irmãos, o que nos atrasa nessa caminhada? O que nos impede de corrermos esta carreira? O que impede o nosso coração de expressar com tamanha ansiedade e dizer assim: vem, resplandecente sol, vem, amado, vem, nós somos a tua noiva, vem. Quão superficial tem sido para muitos a palavra maranata. Maranata virou um chavão de retórica, de muitos cânticos e palavras, onde não se tem nenhuma ansiedade pela volta dele. Como pessoas que não tem nem vasilhas, não tem nem azeite, dizem assim: Maranata, Jesus, porque os outros dizem. Isso é a mesma coisa que papagaio aprender a recitar o Salmo 91. Isso não representa nada. Você pode ficar impressionado: papagaio falando o Salmo 91, que lindo, lindo, o que isso representa? É a mesma coisa você falar Maranata, sua candeia está apagada. Maranata, mas nem vasilha com óleo tem. Maranata só tem peso naqueles que estão com as suas candeias acesas, suas vasilhas cheias de azeite. Quando eles falam Maranata, irmãos, quando eles gritam Maranata, o coração do Senhor salta de emoção e de alegria. É como se o noivo viesse ao encontro dessa noiva. É como se a pessoa que fala Maranata sentisse que ele está voltando para ela. É como se a face do noivo e a face dessa noiva se alinhassem numa mesma direção. Quando você lê Apocalipse capítulo 19, nos capítulos mais contundentes, lindo, do livro de Apocalipse, mostra quando ele está voltando, a noiva ataviada, a noiva que se ataviou, a si mesma se ataviou. Ela se aprontou, ela tem responsabilidade, ela tem compromisso com ele. Então vamos nos ataviar, vamos nos revestir. Irmãos, não se contente com esta nudez espiritual, não se contente com essa pobreza espiritual. O Senhor quer nos levar às insondáveis riquezas do seu Filho. Ele quer ganhar o nosso coração, antes dele ganhar e levar o nosso corpo para o céu, e transformar o nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Ele quer levar o nosso coração para o céu. Antes que o nosso corpo entre no céu, nosso coração já estará lá. Eu vou repetir. Antes que o nosso corpo corruptível se revista na incorruptibilidade, em nós seja tragada a morte pela vitória, antes de nós encontrarmos com nosso Senhor nos ares, com absoluta certeza, nosso coração já estará lá. Por isso Paulo diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Meus irmãos e irmãs, vamos gastar um tempo que ainda temos aqui para orar. Orar por nós, orar por mim, você orar por você. Veja em que lugar desta palavra você se encontra. Veja se você está na condição de uma virgem Nécia, que não tem nem vasilha, nem azeite. Veja se você se encontra como essa virgem prudente, mesmo passando por essa sonolência, mas você ainda tem vasilha, você ainda tem azeite. Então se prepare, esteja pronta. Comece a se adornar da beleza, da santidade, da vida de Cristo, que o Espírito, por meio da palavra, está transmitindo a você. Do contrário, como virgem Nécia, peço ao Senhor: Senhor, me ajude a buscar a vasilha. Me ajude a tirar deste corpo, da minha mente, todos esses entulhos, para que o teu óleo, o teu azeite possa inundar o meu espírito, e para que meu espírito, como uma lâmpada, esteja brilhando. Encha-me do teu espírito. Vamos ter um tempo de oração, irmãos. Eu encorajo vocês a isso em nome de Jesus.
Senhor, nós estamos aqui diante do Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua ajuda agora, Espírito Santo, para os nossos ouvidos, para a nossa mente, capturar a vida dessa palavra, que ela entre, que ela penetre, que ela fale, que ela nos convença, que ela nos transforme. Nos ajuda nesta hora, Senhor, porque agora nós precisamos de Ti, Senhor. Agora nós precisamos de Ti. Senhor, nós estamos engasgados. Muitos aqui com certeza estão engasgados, eles não têm coragem, Senhor, não têm força. Alguns não encontram condições para dizer, eu irei. Senhor, muitos não têm força para dizer, eu irei. Então, Espírito Santo, vem. Esta obra é só o Senhor que pode fazer. Não há nenhuma mente habilidosa aqui capaz de ajudar a tua serva, de ajudar o teu servo nesta hora. Porque eles não têm força para dizer, eu irei. Vem, Espírito Santo. Toma a tua palavra, porque é tua. Vá até onde este rapaz, esta moça, este homem, esta mulher está. Oh, Senhor, esta obra é tua, entra. Ajuda ele, ajuda ela a arrancar os entulhos, colocar fora, esvaziar esta vasilha, para que o teu puro azeite seja derramado. E para que esta lâmpada brilhe. Nós te pedimos agora, Senhor. Vem sobre esta assembleia, sobre estas assembleias que se reúnem aqui debaixo do teu nome. Não nos deixe perder esta hora, Senhor. Não nos deixa, Senhor. Quanto tempo o Senhor já vem batendo? E este rapaz, esta moça, este homem, esta mulher, continua com a porta trancada. O Senhor está dizendo, eu que estou à porta e bato. O Senhor tem batido, Senhor. Quantos anos o Senhor está batendo? Quanto tempo o Senhor está batendo? Senhor, ajude-o. Ajude esta mulher a encontrar a chave agora e destrancar essa porta. Porque esta casa é tua, Senhor. Esta casa é tua. Faz a tua obra nesta hora, querido Espírito Santo. No nome daquele que reina e está sentado no trono. Em nome de Jesus.